Olá, alunos do primeiro ano. Meu nome é Graciele e eu quero explicar para vocês a matéria da semana 1 do volume 2 do PET. Fala de estados físicos da matéria. Vocês já sabem que existem 3 estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso. Como que eles se diferenciam no nível microscópico? Olha, observem esses desenhos aqui. No estado sólido, as moléculas, ou partículas, vamos considerar, elas estão mais juntinhas, certo? No estado líquido, elas já vão estar um pouco mais distante das outras. E no estado gasoso, comparada com o sólido, já está bem mais distante uma das outras. No estado sólido, então essas moléculas estão juntinhas, então a gente considera que o estado de agregação é muito intenso, que torna os espaços muito pequenos. Eu não tenho energia nenhuma fluindo ali. Aí, sempre no estado sólido, devido a essas condições, eu sempre vou ter forma e volume constantes. Já no estado líquido, o estado de agregação das partículas já é fraco e já vai ter espaço entre eles, um espaço um pouco maior entre essas partículas. E no estado líquido, eu vou ter somente o volume constante, não tenho forma constante, então somente o volume. E finalizando, no estado gasoso, nós consideramos aqui que as partículas ela tem um pequeno estado de agregação. Eu, comparado com o estado sólido, eu já tenho uma energia. Considere que essas moléculas estão uma se debatendo da outra, tem constante movimentação aqui. E no estado gasoso, eu não tenho nem forma, nem volumes constantes. Outra informação importante sobre os estados físicos da matéria é com relação às mudanças de fase, né? Para cada mudança eu tenho um nome, né, do fenômeno. Lembrando que as mudanças do estado físico são fenômenos físicos, ok? No caso, muda só o estado, não muda a composição química. Por exemplo, a água. Eu tenho a água no estado sólido, que é o gelo. Eu tenho a água líquida, que a gente tem ela em temperatura ambiente, né, a 25 graus. E eu tenho a água no estado gasoso, ok? Quando ela vira vapor. Vira o modo, né, errado de falar, mas quando ela se transforma em vapor. Aí, atenção com relação aos nomes, né? Quando passa do estado sólido para o líquido, o gelo derrete, por exemplo, é chamado de fusão. Então, quando algo derrete. Isso vale para o metal, por exemplo. Quando eu pego uma barra de ouro e quero transformar ela em outras formas, eu preciso derretê-la, eu preciso fundi-la. Então, é fusão. Agora, quando eu tenho, voltando ao exemplo da água, quando eu tenho água líquida e ela se transforma, ela vai para as nuvens para se precipitar, formar chuva, esse processo é chamado de vaporização. Lembrando que a vaporização ela pode receber alguns nomes diferentes conforme a velocidade que ocorre. Então, no caso da formação de chuvas, é chamado de evaporação, porque quando a vaporização ocorre de forma lenta. Agora, quando eu coloco água para ferver e forma bolhas, aí é chamado de ebulição. Quando eu deixo uma panela muito quente e deixo cair água, a água pula, ou seja, essa vaporização ocorre de forma muito, muito rápida, é chamado de calefação. Essas são formas, são nomes dados para o mesmo processo, vaporização. E agora a gente vai para o caminho inverso aqui, Quando eu tenho no estado gasoso, a água no estado gasoso e transforma em líquido, é chamado de liquefação ou condensação. Um exemplo que a gente utiliza é o orvalho, é o vapor d'água que se transforma em líquido. É um processo de liquefação ou condensação. O mais fácil de guardar é esse, né? Passagem do líquido para o sólido é chamado de solidificação. Ainda pode ocorrer a passagem do estado sólido direto para o gasoso. Esse fenômeno é chamado de sublimação. A gente sempre utiliza o mesmo exemplo.
bolinha de naftalina, que é utilizado para matar traça, barata, etc. e tal. A bolinha de naftalina, ela some e não é mágica, é um fenômeno físico. Ela passa do estado sólido direto para o gasoso, ok? E aqui vamos já aprender uma coisa que a gente vai precisar. Sempre os fenômenos de fusão e vaporização, eles ocorrem mediante absorção de energia. Eles são chamados de processos endotérmicos. E já que nesse sentido, solidificação e liquefação, eles ocorrem mediante liberação de energia. Eles são processos exotérmicos, ok? Com relação ao PET, tem algo aqui muito interessante, que esse gráfico que foi dado é o gráfico de mudanças de estado. Quando você vê o gráfico bonitinho assim, ó, que as mudanças de fase, elas ocorrem numa temperatura só, é um gráfico representando uma mudança de fase de substâncias puras. No caso, a água ela é considerada uma substância pura. Por exemplo, ela entra em fusão a 0 graus. Então, quando está 0 graus, quando está tendo essa mudança de fase, é chamado ponto de fusão. Entre 0 e 100, no caso da água, se a gente fosse representar aqui no gráfico, aí seria essa parte aqui. Aí quando está a 100 graus, é a mudança, é a temperatura que ocorre a mudança. Aí é chamado ponto de ebulição. Então, esse gráfico, ele representa gráfico de mudança de estado físico.